Era uma tarde abafada em São Paulo quando cheguei em casa e percebi que tinha esquecido a chave do meu apartamento dentro. O dia havia sido longo e cansativo, e a última coisa que eu queria era lidar com problemas no final de uma sexta-feira. Eu sabia que havia uma chave reserva com a senhoria, Dona Marisa, e, sem muita escolha, decidi ir até a casa dela para resolver a situação. Dona Marisa era uma mulher de 56 anos, elegante e com um ar confiante que parecia combinar com seu papel como proprietária do prédio. Sempre bem arrumada, com um cabelo impecavelmente preso e um sorriso que carregava uma mistura de cordialidade e mistério, ela era o tipo de pessoa que facilmente capturava a atenção de quem a encontrava. Quando bati na porta, ouvi seus passos leves antes de ela abrir. Vestida com um vestido azul simples que destacava sua silhueta de maneira sutil, Marisa me olhou com uma expressão de surpresa antes de sorrir. — Ah, Gabriel, o que houve? — perguntou ela, inclinando a cabeça levemente enquanto encostava à porta. — Boa tarde, Dona Marisa. Esqueci minha chave dentro de casa. Achei que poderia pegar a reserva com você. Minha voz carregava um tom de constrangimento que não conseguia esconder. — Ah, claro. Entre, disse ela, abrindo a porta e me convidando para entrar no apartamento impecavelmente decorado, com móveis de madeira escura e plantas estrategicamente dispostas que davam ao ambiente um ar acolhedor. Enquanto ela se dirigia a um armário próximo, seus movimentos eram calmos, quase calculados. Marisa sempre tinha esse jeito que misturava hospitalidade e uma leve dose de autoridade. Eu me sentei no sofá, observando-a procurar a chave. — Você parece cansado, Gabriel, comentou ela enquanto mexia em uma gaveta. — Tem trabalhado muito? — Bastante, respondi, tentando parecer casual. Mas nada fora do normal. Ela encontrou a chave e virou-se, caminhando em minha direção com passos lentos, os saltos baixos batendo levemente no piso de madeira. Quando estendeu a mão para me entregar a chave, fez uma pausa, segurando-a no ar por um momento, enquanto seus olhos encontravam os meus. — Sabe, tenho notado que você parece meio distante ultimamente. Está tudo bem? Perguntou, sua voz carregando uma genuína curiosidade. Fiquei surpreso com a pergunta. Embora sempre educada, Dona Marisa nunca havia ultrapassado os limites da conversa casual. — Ah, está tudo bem, sim. Só um pouco sobrecarregado, acho. Ela inclinou a cabeça levemente, como se avaliasse minha resposta, antes de se sentar ao meu lado no sofá. A proximidade era inesperada, e eu me senti estranhamente consciente de cada movimento dela. — Você é jovem, Gabriel, e a vida pode ser difícil nessa idade, disse ela, com um tom que parecia misturar sabedoria e algo mais que eu não conseguia identificar. Mas é importante não se deixar consumir por isso. Sim, eu tento equilibrar as coisas. Minha resposta foi automática, mas minha atenção estava completamente voltada para a maneira como ela me olhava, como se enxergasse algo além do que eu estava dizendo. Houve um momento de silêncio entre nós, interrompido apenas pelo som suave de um ventilador de teto girando. Então, inesperadamente, ela colocou a mão sobre a minha. Foi um gesto pequeno, mas que carregava um peso que eu não conseguia ignorar. Às vezes, tudo o que precisamos é de um momento para respirar, disse ela, a voz mais baixa agora, quase um sussurro. Meu coração acelerou levemente e por mais que eu quisesse dizer algo, não conseguia encontrar as palavras. Havia algo na atmosfera que parecia ter mudado. A sala parecia menor, mais quente, e o toque dela, embora breve, foi suficiente para despertar algo em mim que eu não queria reconhecer. Marisa retirou a mão,
mas não antes de seus dedos deslizarem levemente sobre minha pele. Ela se levantou como se nada tivesse acontecido e foi até a cozinha, onde começou a preparar um café. Você tem tempo para um café antes de voltar para o seu apartamento? Perguntou ela, olhando por cima do ombro. Eu hesitei, sentindo que algo invisível estava sendo oferecido naquela pergunta. Algo que eu não sabia se estava pronto para aceitar. Claro, respondi, finalmente. Enquanto o café era preparado, o ar na sala parecia mais denso, e eu sabia que aquela interação havia mudado algo entre nós, mesmo que nenhum de nós tivesse coragem de admitir. Dona Marisa voltou da cozinha carregando uma bandeja com 2 xícaras de café e um pequeno prato de biscoitos amanteigados, cuidadosamente dispostos como se ela estivesse recebendo um convidado especial. Ela colocou a bandeja sobre a mesinha de centro, e o aroma quente e reconfortante do café se espalhou pela sala, misturando-se ao cheiro amadeirado do ambiente. Espero que goste forte, disse ela, servindo-me uma das xícaras enquanto se sentava novamente no sofá, desta vez um pouco mais perto. Eu agradeci com um leve aceno de cabeça e peguei a xícara, tentando não parecer desconfortável com a proximidade. Havia algo nos gestos dela que parecia ao mesmo tempo casual e calculado, como se cada movimento fosse planejado para testar os limites de uma barreira invisível entre nós. Você é um jovem muito responsável, Gabriel, começou ela, enquanto soprava suavemente a fumaça que subia de sua xícara. Muitos da sua idade não têm essa determinação. Você é diferente. Seus olhos encontraram os meus e o peso de seu olhar fez com que minha garganta secasse. Havia algo mais nas palavras dela, algo que me fazia questionar se estava lendo demais na situação ou se a tensão que sentia era real. Obrigado, Dona Marisa. Eu tento dar o meu melhor, respondi, tentando soar descontraído, mas incapaz de evitar a leve tremulação na minha voz. Marisa, ela corrigiu suavemente, com um pequeno sorriso. Pode me chamar apenas de Marisa. Aquilo me pegou de surpresa. Sempre a chamava pelo título de respeito, tanto por hábito quanto pela posição dela como proprietária do prédio. Mas havia algo na maneira como ela disse isso, como se estivesse tentando diminuir a distância entre nós, que me deixou inquieto. Tudo bem. Marisa, disse, hesitante. O nome dela saiu dos meus lábios com um peso que não esperava. Era íntimo de uma maneira que parecia errada, mas ao mesmo tempo tentador. Ela pareceu notar minha hesitação e sorriu levemente, como se estivesse satisfeita em ter cruzado uma pequena linha. Tomamos o café em silêncio por alguns minutos, o som das nossas respirações e do ventilador de teto preenchendo o espaço. Então, ela quebrou o silêncio. Sabe, Gabriel, às vezes me sinto um pouco solitária neste apartamento. Sua voz estava baixa, quase melancólica. Não é fácil administrar um prédio e, ao mesmo tempo, lidar com o silêncio quando o dia termina. Eu não sabia como responder. Era a primeira vez que a via tão vulnerável, e isso apenas tornava a situação mais difícil de interpretar. Imagino que deva ser difícil, respondi cuidadosamente. Mas você parece lidar com isso muito bem. O prédio está sempre impecável. Obrigada, disse ela com um sorriso que parecia genuinamente tocado. Mas acho que há coisas que uma boa administração não pode preencher. Ela colocou a xícara na mesa e se virou totalmente para mim, seu corpo ligeiramente inclinado em minha direção. Seus olhos estavam fixos nos meus e, por um momento, senti como se ela estivesse examinando cada pensamento que eu tentava esconder. E você, Gabriel? Perguntou ela, sua voz mais suave agora. Não sente falta de companhia?
De algo além do trabalho? As palavras dela pairaram no ar como uma provocação não dita. Eu sabia que ela estava perguntando algo mais profundo, algo que não podia ser respondido com uma resposta genérica. Meu coração começou a bater mais rápido e, por mais que tentasse desviar o olhar, não conseguia. Acho que todos sentimos falta disso, às vezes, disse, minha voz mais baixa do que eu esperava. Ela inclinou a cabeça ligeiramente, como se estivesse avaliando minha resposta, e, por um breve momento, o silêncio entre nós tornou-se insuportavelmente carregado. Então, ela se levantou, pegando a bandeja da mesa. Deixe-me levar isso para a cozinha, disse ela, sorrindo suavemente, como se quisesse aliviar a tensão que havia se acumulado. Enquanto ela desaparecia pela porta da cozinha, eu soltei um suspiro que nem percebi que estava segurando. Havia algo em Marisa que era ao mesmo tempo fascinante e desconcertante, e eu não sabia como processar o que estava acontecendo. Tudo o que sabia era que aquela visita não estava indo como eu esperava. Poucos minutos depois, ela voltou, mas sem a bandeja. Em vez disso, trazia nas mãos uma pequena garrafa de licor e 2 copos. Um digestivo? Perguntou, levantando levemente a garrafa como um convite. Eu hesitei. A última coisa que queria era complicar ainda mais aquela situação, mas recusar parecia rude, e no fundo, parte de mim estava curiosa para ver onde aquilo levaria. Claro, respondi finalmente. Ela serviu o licor, entregando-me um dos copos antes de se sentar novamente ao meu lado. Desta vez, a distância entre nós era ainda menor e pude sentir o perfume suave que ela usava, um aroma que parecia aumentar a atmosfera já carregada. As surpresas da vida, disse ela, levantando o copo em um brinde. Eu a acompanhei, nossos copos tilintando suavemente no ar antes de tomarmos o primeiro gole. O licor era doce, mas forte, e desceu queimando levemente minha garganta. Sabe, Gabriel, às vezes é bom se permitir um pouco de liberdade, disse ela, colocando o copo na mesa e se inclinando ligeiramente em minha direção. Não precisamos sempre seguir as regras que criamos para nós mesmos. Suas palavras eram carregadas de um significado que não podia ignorar e, quando seus olhos encontraram os meus novamente, senti como se o chão estivesse desaparecendo sob meus pés. Eu não sabia o que dizer, não sabia o que fazer. Tudo o que sabia era que aquela conversa estava se movendo em uma direção que eu não esperava e que havia algo em mim que não queria interrompê-la. O ambiente no apartamento de Marisa estava carregado de uma tensão que parecia quase palpável. O calor do licor em minha garganta fazia ecoar o calor crescente que se instalava no ambiente, mas era algo muito mais poderoso do que apenas a bebida. Era a presença dela, a maneira como suas palavras ecoavam com segundas intenções que eu não sabia ao certo como interpretar. Marisa se recostou no sofá, cruzando as pernas de maneira casual, mas com um movimento que parecia planejado. Seus olhos estavam fixos em mim, como se tentassem medir minha reação a cada pequeno gesto dela. Tomei outro gole do licor, tentando evitar a sensação de que estava sendo desafiado de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Sabe, Gabriel, começou ela, sua voz suave, mas carregada de significado. A vida tem uma maneira engraçada de nos colocar em situações inesperadas, e às vezes essas situações nos mostram coisas que nunca pensamos em explorar. Havia algo em sua fala que me deixou em alerta, mas, ao mesmo tempo, fez com que eu quisesse ouvir mais. Era como se cada palavra dela fosse um passo em direção a um terreno que nenhum de nós ousava mencionar diretamente. É verdade, respondi, hesitante.
Acho que todos nós somos pegos de surpresa de vez em quando. Ela inclinou-se levemente para a frente, deixando a distância entre nós ainda menor. O perfume que ela usava, sutil e floral, parecia intensificar a proximidade. Mas o que realmente importa, Gabriel, é o que fazemos quando essas surpresas acontecem. Você é o tipo de pessoa que recua ou que se permite viver o momento? Seus olhos estavam fixos nos meus e a intensidade de sua expressão me deixou quase sem palavras. Acho que depende da situação, murmurei, tentando não parecer abalado. Marisa sorriu, um sorriso que parecia misturar desafio e satisfação, como se ela estivesse testando os limites de algo que apenas ela sabia. Antes que eu pudesse processar, ela estendeu a mão, pousando-a levemente sobre a minha. Seu toque era quente, firme, mas carregado de uma suavidade que parecia intencional. Você parece ser alguém que valoriza o controle, disse ela, sua voz mais baixa agora, quase um sussurro. Mas talvez esteja na hora de aprender a deixar um pouco disso de lado. O peso de suas palavras, combinado com o toque de sua mão, fez meu coração disparar. Havia algo nela, na maneira como falava, no jeito como seus olhos pareciam me despir de qualquer defesa, que era ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante. Era como se ela estivesse me empurrando para cruzar uma linha que eu não sabia se estava preparado para atravessar. Eu não sei o que dizer, respondi honestamente. Não precisa dizer nada, disse ela suavemente. Às vezes, as palavras atrapalham o que é mais importante. Ela se inclinou ainda mais perto, e antes que eu pudesse reagir, seus dedos deslizaram levemente pelo meu braço. O toque era quase imperceptível, mas o suficiente para enviar um arrepio por todo o meu corpo. Havia algo quase hipnótico na maneira como ela se movia, como se cada gesto tivesse sido ensaiado para me desarmar. Gabriel, disse ela, seu tom ainda mais baixo, quase íntimo agora. Você nunca se perguntou o que está além do óbvio? Eu estava preso, incapaz de desviar o olhar ou de formular uma resposta coerente. As palavras dela, o toque de sua mão, a proximidade, tudo isso criava uma tempestade de emoções conflitantes dentro de mim. Parte de mim queria recuar, dizer que era hora de ir embora. Mas outra parte, uma parte que eu não reconhecia completamente, estava curiosa, atraída. Ela se aproximou mais, seus olhos nunca deixando os meus. O espaço entre nós agora era inexistente, e eu podia sentir sua respiração leve contra meu rosto. Meu coração estava disparado, e eu não sabia se era medo, excitação ou ambos. Então, aconteceu. Marisa inclinou-se lentamente, como se me desse tempo para reagir, para recuar, se quisesse. Mas eu não me movi. Quando seus lábios tocaram os meus, foi como se o tempo tivesse parado. O toque foi leve no início, quase hesitante, mas rapidamente se tornou mais firme, mais certo. Havia uma mistura de urgência e controle em cada movimento dela, como se ela soubesse exatamente o que estava fazendo. Eu não sabia o que estava fazendo. Tudo o que sabia era que não conseguia me afastar. Seus lábios eram quentes e o gosto do licor em sua boca misturava-se com algo que era exclusivamente dela. Minhas mãos, como que agindo por conta própria, encontraram seu rosto, segurando-o suavemente enquanto o beijo se aprofundava. O momento parecia ao mesmo tempo errado e irresistivelmente certo. Marisa se afastou levemente, seus olhos encontrando os meus mais uma vez. Havia um brilho em sua expressão, um misto de triunfo e desejo que me deixou sem fôlego. Você acabou de cruzar uma linha, Gabriel, disse ela com um sorriso enigmático. Eu sabia que ela estava certa. Sabia que não havia mais como voltar atrás.
O beijo de Marisa ainda pairava no ar, sua intensidade reverberando em meu corpo como uma corrente elétrica. O apartamento estava em silêncio absoluto, exceto pelo som das nossas respirações, que pareciam ecoar em uníssono. Ela permaneceu perto de mim, sua mão ainda tocando levemente meu braço, enquanto um sorriso suave e provocador surgia em seus lábios. Eu sabia que uma linha havia sido cruzada. Não importava o que acontecesse depois, o que acabara de ocorrer não poderia ser desfeito. Minha mente lutava para processar as implicações disso, mas meu corpo parecia ter assumido o controle, incapaz de recuar. Você parece tenso, Gabriel, disse ela, com a voz baixa e carregada de uma tranquilidade quase hipnótica. Está tudo bem? Havia algo no tom dela que era ao mesmo tempo desarmante e provocador. Eu engoli em seco, tentando encontrar minha voz. Acho que sim, respondi, finalmente, embora minha resposta estivesse longe de ser convincente. Ela riu suavemente, um som caloroso e envolvente que parecia preencher todo o ambiente. Marisa se inclinou para trás, cruzando as pernas novamente e tomando um gole de seu licor, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Isso é bom, disse ela, seus olhos ainda fixos em mim. Porque eu não quero que você se sinta desconfortável, Gabriel. Este é um momento nosso e eu quero que você esteja presente. As palavras dela, embora suaves, tinham um peso que era impossível ignorar. Era como se ela estivesse me convidando a deixar de lado qualquer resistência, qualquer dúvida que ainda pairasse sobre mim. Eu sabia que havia algo inevitável no que estava acontecendo ali, algo que parecia estar fora do meu controle. Ela colocou o copo na mesa e se levantou, caminhando até a janela com passos lentos e graciosos. O vestido azul que ela usava balançava suavemente ao ritmo de seus movimentos, destacando cada curva de maneira sutil, mas deliberada. Quando chegou à janela, Marisa parou, olhando para fora por um momento antes de se virar para mim novamente. Você sabe, Gabriel, há momentos na vida que nos desafiam a sair da nossa zona de conforto. Disse ela, sua voz mais séria agora. Momentos que nos obrigam a escolher entre o que é seguro e o que é transformador. Eu não sabia como responder. Cada palavra dela parecia ressoar diretamente em mim, tocando em algo que eu não sabia que existia. E você acha que este é um desses momentos? Perguntei, minha voz finalmente quebrando o silêncio. Acho que sim, respondeu ela com um pequeno sorriso. Mas a escolha é sua. Eu só posso abrir a porta. Ela deu alguns passos em minha direção, parando a poucos centímetros de onde eu estava sentado. A luz suave da tarde que entrava pela janela parecia iluminá-la de uma maneira quase etérea. E, naquele momento, era impossível não sentir o poder de sua presença. — O que você quer, Gabriel? Perguntou ela, sua voz um pouco mais baixa agora, carregada de uma intensidade que me fez prender a respiração. A pergunta dela ecoou na minha mente, como se estivesse desafiando cada parte de mim a enfrentar algo que eu havia evitado por tanto tempo. Havia tantas respostas possíveis, tantas coisas que eu poderia dizer, mas, no fundo, sabia que apenas uma era verdadeira. Eu quero estar aqui, disse, finalmente minha voz cheia de uma honestidade que me surpreendeu. Marisa inclinou a cabeça levemente, como se avaliasse minha resposta. Então, ela estendeu a mão e, sem pensar, eu a segurei. O toque dela era quente, reconfortante, mas havia algo mais ali, algo que carregava uma promessa que nenhum de nós ousava verbalizar. Ela me puxou suavemente, indicando que eu me levantasse. Quando fiz isso, a proximidade entre nós tornou-se quase insuportável.
Seus olhos encontraram os meus novamente, e por um momento o tempo pareceu parar. Deixe-me mostrar algo, Gabriel, disse ela, sua voz mal passando de um sussurro. Ela se aproximou ainda mais e seus lábios encontraram os meus novamente. Desta vez, o beijo era mais profundo, mais certo. Havia uma intensidade nele que parecia ir além do físico, como se estivesse tentando transmitir algo que as palavras não conseguiam expressar. Suas mãos encontraram meu rosto, segurando-o com uma firmeza que me fez sentir ao mesmo tempo vulnerável e seguro. Minhas próprias mãos, hesitantes no início, subiram para seus ombros, tocando-a com uma delicadeza que parecia inata. Quando nos separamos, ambos estávamos ofegantes, mas nenhum de nós falou. Não havia necessidade de palavras naquele momento. Tudo o que importava era o que estávamos sentindo, o que estávamos compartilhando. Marisa deu um pequeno passo para trás, pegando minha mão novamente e me guiando em direção ao corredor que levava aos outros cômodos do apartamento. Meu coração estava disparado e minha mente ainda tentava acompanhar o que estava acontecendo. Mas meus pés se moviam sem hesitação, seguindo o ritmo dela. Quando chegamos ao quarto, ela parou na porta, virando-se para me olhar uma última vez antes de entrar. Havia algo em seus olhos que parecia uma mistura de confiança e vulnerabilidade, como se ela estivesse se permitindo ser completamente aberta comigo. Ela me puxou suavemente para dentro do quarto, fechando a porta atrás de nós. E, naquele momento, eu sabia que o que quer que acontecesse a partir dali seria algo que nos marcaria para sempre. O quarto de Marisa era um reflexo de sua personalidade. Elegante, mas acolhedor, com tons suaves e móveis de madeira escura que exalavam uma sensação de calma e sofisticação. As cortinas estavam parcialmente fechadas, deixando apenas a luz suave do final da tarde iluminar o ambiente. Era um espaço que parecia isolado do resto do mundo, como se nada mais existisse além do que estava prestes a acontecer ali. Marisa me guiou até o centro do quarto, soltando minha mão lentamente enquanto se virava para me encarar. Por um momento, ela apenas me observou, seus olhos avaliando cada detalhe, como se quisesse gravar a cena em sua memória. Havia algo profundamente íntimo naquele olhar, algo que me fazia sentir exposto de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Gabriel, começou ela, sua voz mais suave do que nunca. Você sabe que, ao cruzar esta linha, as coisas nunca mais serão as mesmas, certo? Eu assenti, incapaz de desviar o olhar. Havia um peso na declaração dela, mas também uma sensação de inevitabilidade. Eu sabia que havia chegado a um ponto sem retorno e, estranhamente, isso não me assustava. Na verdade, havia uma parte de mim que se sentia aliviada por finalmente estar ali, por finalmente estar presente de corpo e alma. Marisa deu um passo à frente, erguendo a mão para tocar meu rosto. Seus dedos eram leves, quase etéreos, enquanto traçavam o contorno da minha mandíbula. Seu toque carregava uma mistura de ternura e desejo, e, quando ela se aproximou mais, pude sentir a familiaridade de seu perfume envolvendo-me como uma promessa silenciosa. Você é diferente, Gabriel. Sempre soube disso, disse ela, seus lábios a poucos centímetros dos meus. E é por isso que estou aqui agora. Antes que eu pudesse responder, ela me beijou novamente, mas desta vez não havia hesitação, apenas uma entrega total. O mundo fora daquele quarto desapareceu, deixando apenas nós dois, conectados de uma maneira que era ao mesmo tempo avassaladora e reconfortante. O beijo se aprofundou e suas mãos deslizaram por meus ombros, enquanto as minhas encontraram sua cintura. Cada toque parecia carregar mais do que simples desejo.
Era como se estivéssemos explorando algo que ambos sabíamos que havia estado ali desde o início, mas que nunca havíamos permitido emergir. Marisa se afastou levemente, olhando para mim com um sorriso suave, antes de pegar minha mão novamente e me conduzir até a cama. Quando ela se sentou na beira do colchão, seus olhos encontraram os meus mais uma vez, convidativos e desafiadores ao mesmo tempo. Não precisamos apressar nada, Gabriel. Quero que isso seja sobre nós, sobre o momento que estamos compartilhando, disse ela, sua voz carregada de emoção. Eu assenti, sentindo uma onda de tranquilidade se misturar à excitação que pulsava dentro de mim. Sentei-me ao lado dela e por um momento ficamos ali, lado a lado, apenas respirando o mesmo ar, como se estivéssemos nos acostumando com a ideia do que estávamos prestes a fazer. Ela se inclinou para mim novamente, desta vez com mais suavidade, seus lábios encontrando os meus em um beijo que parecia falar mais do que qualquer palavra poderia. Havia algo profundo e quase sagrado naquela conexão, algo que nos envolvia e tornava impossível pensar em qualquer outra coisa. Minhas mãos encontraram as dela, entrelaçando nossos dedos enquanto continuávamos a explorar um ao outro, lenta e deliberadamente. Cada gesto, cada toque parecia carregar um peso emocional que transcendia o físico, como se estivéssemos construindo algo que ia além do momento. A tarde se transformou em noite e o quarto foi tomado por uma sensação de paz e intensidade ao mesmo tempo. Quando finalmente nos afastamos, ambos estávamos ofegantes, mas havia um sorriso nos lábios de Marisa que fez meu coração acelerar novamente. Obrigada, Gabriel, disse ela, sua voz carregada de sinceridade. Por estar aqui comigo, por compartilhar isso comigo. Acho que sou eu quem deveria agradecer, respondi com um pequeno sorriso. Não sei como, mas sinto que isso era algo que precisava acontecer. Ela assentiu, seus olhos brilhando com algo que parecia ser uma mistura de satisfação e ternura. Ficamos ali, lado a lado, envoltos no silêncio confortável que apenas duas pessoas que realmente se conectaram podem compartilhar. O tempo passou sem que percebêssemos e, quando finalmente me levantei para sair, Marisa me acompanhou até a porta. Antes de eu sair, ela segurou minha mão, seus dedos deslizando levemente sobre os meus. Isso não precisa ser o fim, Gabriel, disse ela com um pequeno sorriso. Mas, seja como for, quero que você saiba que isso foi importante para mim. Eu assenti, sentindo o peso de suas palavras. Sabia que o que havíamos compartilhado naquele quarto era mais do que um simples momento. Era algo que nos havia transformado de maneiras que talvez ainda não conseguíssemos entender completamente. Quando saí do apartamento e caminhei pelo corredor em direção ao meu, percebi que, embora houvesse muitas perguntas sem resposta, uma coisa era certa. Aquela conexão com Marisa ficaria comigo para sempre, como um lembrete de que, às vezes, é preciso cruzar certas linhas para realmente viver.